Bom dia, Tiago. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Já é. Olha, eu tenho uma dúvida. Nas sessões, quem é que vai fazer, quem é que põe, se eles fizerem a apresentação por vídeo, é o Tiago, é o autor ou sou eu? Sou eu. O Sou eu. Tiago? Ok. Se por acaso comigo aqui deu alguma coisa errada, aí você pode estar ajudando. Se você também não der certo, aí a gente fala para os autores ou fazer a apresentação ou colocar os vídeos deles que eles possuem lá. Mas aqui está dando certo comigo. Ontem e até ontem deu tudo certo. Sim, sim. Pronto, eu tinha só dúvida como é que se ativa a partilha do som, porque houve um dia destes que tive aí uma dificuldade com isso. Mas pronto, a On- partir se o Tiago faz, não há problema. Isso. Ontem eu perdi 5 minutos, por causa desse negócio do som, né? Mas aí deu tudo certo depois. Ok. O facto de estar aqui no programa, há dois que têm o logotipo do YouTube, há dois que não. Quer dizer que eles vão fazer a apresentação ao vivo ou não tem relação? Não tem. Ok. E o Tiago também vai fazer perguntas aos autores? Ok. Então já Irei vi. sim fazer. É, a gente poderia fazer o seguinte: vamos conversar com eles para a gente poder fazer após cada apresentação, a gente poder fazer os comentários e Uhum. no final a gente faz um comentário geral, algo parecido. Ok. Bom dia, Aline. Uhum. Fechado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor Vitor. Tudo Bom Bom dia, bem? dia. bom dia, Sim. Antônio. Bom dia, professor Tiago. Tudo bem? Bom dia, professor Antônio. Tudo bem. Tiago, estás a Professor ver a Vitor, está em mensagem Portugal? da Aline? É? Ela está a dizer que não está a conseguir entrar com áudio nem em câmara. A Aline? Sim. Eu acho que o pessoal que tem um pessoal que dá suporte Não, acho que e se calhar pode, tentando sair e voltar a entrar às vezes é acho que é suficiente. melhor também. Isso É mesmo, o Aline. Você, set. É o antigo dar um Ctrl Alt Del, né? A Alina é que vai apresentar o artigo com o professor António Massada, não é? Isso aí, junto comigo. Ok. A ordem é que está aqui no programa, porque a ordem que aparecia na minha agenda está diferente do que está aqui, mas também é um Isso. pouquinho diferente. Eu tenho uma agenda que o primeiro é um artigo do Segmentation of E-Commerce, né? Sim, esse é o que está aqui no Não, programa, sim. depois A proposta de framework, é isso, depois é o seu e depois é o da isso aí. Machine Learning. A Aline já está com câmara. A Aline já está com câmera. E Bom dia, o Aline, tudo bem Lucas, contigo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem.
Ô, Thiago, tu é colega do Carlo Bellini, não? Acho que tu é Sim, mais da área. Ah, meu tá. professor, meu professor. É, Eu sou da mesma linha que ele, que é a linha de Tecnologia da Informação e Comunicação e do PPGA, e ele é meu professor. legal. O Tiago está a fazer doutoramento? Mestrado. Mestrado? Ok. Então, já tem muito caminho. O Vitor, tu estás em Portugal ou no Brasil? Eu estou em Portugal. É. Estava aqui muito atento a ver a conversão das horas para não me enganar. É um problema, né? Esses dias a gente tinha uma reunião com o pessoal da Austrália, aí foi a pior ainda, porque eles tiveram que acordar no meio da noite para falar com a gente, então foi muito Sim, diferente. foi quando começaram a marcar as primeiras reuniões. Nós ainda estávamos no horário de verão, e, portanto a diferença acho que eram 4 horas, e depois na semana passada aqui mudamos. Então lá fui eu ver se aumentou ou se diminuiu, para hoje não me enganar. Depois ainda é cedo, será normal Faltam 3 minutos. haver aqui algum atraso, portanto a falta. Nós não temos informação de quem é que vai apresentar os restantes, pois não. Não, não tem. O pessoal vai chegando e a gente vai organizando aí. O Setúbal, vocês têm programa de doutorado também? Não, porque nós somos politécnico, portanto em Portugal ainda não podemos atribuir o grau de doutor. Mas vocês trabalham com outra universidade que faz isso junto, em conjunto? Nós atualmente, como anteontem, por acaso, a minha colega Luísa Carvalho, que agora está na presidência, falou, pertencemos a um consórcio europeu, portanto, com ligações a outras universidades europeias, onde eventualmente se pode fazer parcerias nesse sentido. Não só mesmo com as universidades em Portugal, portanto, que é o que normalmente fazemos, podemos ser co-orientadores em programas de doutoramento nas universidades. Por enquanto, só elas é que podem atribuir o grau. Eu vi isso porque tinha uma aluna com bolsa DAD na Alemanha e ela foi para uma universidade que não tinha doutorado, mas ela sairia com diploma, vamos supor, da Universidade de Frankfurt, né? Uhum. É o que dava suporte para essa universidade poder orientar, e aí ela defendia em Frankfurt. Então, tem muito disso, né? Nem todas as universidades Sim. têm uma estrutura, né, para isso. Tem professores, né, mas não tem um número, né, que é Sim. muito caro manter os doutores, né? Sim, ainda não tem a infraestrutura de investigação suficiente para suportar. Também somos um país pequeno. Não tão pequeno assim, né? É em proporção e, portanto, lá está. Neste É, momento ainda quer dizer, está a ser negociada a alteração da legislação para que possa eventualmente haver doutoramentos. Mas ainda assim terão de ser numa vertente ligeiramente diferente. Está-se a pensar em algo mais aplicado, envolvendo empresas, portanto, para também não entrar em colisão com as universidades. isso E a Aline está a fazer doutoramento? Sim. Meu orientador é o professor Massad. Isso eu já percebi. Portanto, e é relacionado com este tema da governança de
analítica? Isso. Ainda estou no início, né? Entrei esse ano, né? Então, ainda estou me apropriando ainda do tema. Não, mas a Aline já vinha com uma tradição do mestrado em outra universidade, com outro orientador, e foi meu ex-orientando, né? Eu co-orientei ele, e sobre governança de tecnologia de informação. Uhum. Então, ela já vinha assim. O tema governança para ela não é novidade. Mas aí a gente migrou para a área de dados, né? Então, fica melhor. Aí tá a novidade. Aí tá a novidade. É tendência também agora. Olha, são 8h30 e como essa sessão tem 2 moderadores, o que tu acha, Vitor? Eu deixo para ti fazer a abertura aí e Pois é, não sei se eu te deixo aí fazendo a abertura. vamos já fazer a abertura, uma vez que ainda Eu acho. não está mais nenhum autor, Só tem um autor, né, presente. só tem a Aline. Isso. Acho que a gente faz a Aline apresentar, né? Porque senão se os outros chegarem atrasados, vai ficar com um problema. O que tu acha, Thiago? Eu acho que a gente deveria já começar, né? Já É isso aí. cumpriu o horário e quem for chegando Vai Ok, apresentar. então vai começamos apresentando. com a apresentação da Aline. Aline, você gostaria de apresentar por vídeo ou você quer fazer sua apresentação mesmo com seus slides? Eu tinha mandado a gravação. Você quer que eu passe a gravação para você? Isso. Tá. Ok, então se calhar faço aqui uma Irei compartilhar. apresentação um bocadinho mais formal. Portanto, vamos então dar início O seu, Aline, qual é o título? é o da governança do contexto de Analytics. Tá. Ok, então, para dar aqui início mais oficial a esta sessão, vamos iniciar a sessão 45 na área de tecnologias de informação. Portanto, não penso que a sessão não tenha um tema além deste da tecnologia da informação. Portanto, vamos ter aqui nesta sessão 4 comunicações, sendo que, dado que os outros autores ainda não estão, vamos começar com a comunicação da estudante de doutoramento Aline Rosales Sengic. Eu me chamo Aline, sou doutora. Que vai apresentar o seu trabalho com o título A Governança no Contexto de Analytics, Revisão Sistemática da Literatura e Agenda de Pesquisa Futura, um trabalho realizado em parceria ou com a colaboração do seu orientador, o professor António Massada, que também está aqui conosco enquanto moderador. Portanto, Tiago, diria que podes começar. Ok, irei começar, tá? Eu me chamo Aline, sou doutoranda em Administração na URGS. O meu orientador é o professor Antônio Massada e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado A Governança no Contexto Analytics, uma revisão sistemática da literatura e uma agenda de pesquisa futura. Então, dando início à apresentação do nosso trabalho, na introdução nós abordamos que a crescente dependência de dados e o uso de análise cada vez mais presente nos setores das organizações tem tornado os dados e a análise os principais impulsionadores de negócio, como forma de gerarem valor à organização. Além disso, essa capacidade de pensar em dados tornou-se um processo difícil dentro das organizações, evidenciando-se assim a necessidade de uma estrutura de governança analítica. Essa estrutura, então, possibilita as melhores tomadas de decisões estratégicas para manter as organizações mais competitivas no mercado. Complementando ainda, nós trouxemos um dado da consultoria Gartner que aponta que até 2025, 80% das organizações de médio porte que buscam escalar os negócios digitais vão acabar falhando por não adotarem uma abordagem direcionada para a governança de dados ou uma governança analítica. Além disso, os autores apontam que, apesar da importância estratégica de um ambiente analítico para as organizações na obtenção de vantagem competitiva, os estudos sobre governança analítica ainda são considerados escassos na literatura.
Então, o objetivo do nosso trabalho foi mapear os estudos realizados sobre governança analítica, visando identificar os principais fatores relacionados à governança no atual contexto da função Analytics nas organizações. Bom, o nosso referencial teórico foi composto por 2 tópicos. O primeiro, Analytics no ambiente organizacional, onde os autores definem o termo Analytics como um processo científico de transformar dados em insights para tomar as melhores decisões e melhorar os resultados das organizações. Além disso, os autores abordam que a crescente adoção de análise de dados como forma de criar valor organizacional destacou a necessidade de uma governança analítica. Além disso, eles apontam que para auxiliar no desenvolvimento e na eficiência da função Analytics nas organizações, o mercado tem disponibilizado diversas tecnologias de informação, a exemplo, o Big Data Analytics. Já o segundo tópico abordado no nosso referencial teórico está relacionado ao conceito de governança analítica. Bom, então uma governança analítica se refere a estabelecer e seguir estruturas, regras, políticas e controles para atividades de análise de dados. Alguns autores apontam que uma boa governança analítica é um ativo valioso na obtenção da vantagem competitiva para as organizações. Então, para a realização do nosso trabalho, nós utilizamos como método uma revisão sistemática da literatura em que buscou-se responder 2 questões. A primeira é quais os assuntos abordados em relação à governança nas pesquisas sobre Analytics. Já a segunda questão seria quais os principais elementos que compõem e direcionam os estudos de governança no contexto Analytics. Para isso, nós formamos uma string de busca composta pelos seguintes termos: Analytics Governance, Data Analytics Governance, Business Analytics, Big Data Analytics e o termo Governance. Ainda limitou-se a busca pelo tipo de documento, onde buscou-se somente artigos. Bom, o resultado da nossa busca, realizada no mês de julho de 2022, na base Scopus, retornou 98 documentos. Desses, na etapa de seleção, foram excluídos 8 artigos por estarem duplicados ou inacessíveis. Já na etapa de elegibilidade, foram removidos os artigos que atenderam aos critérios de exclusão que nós estipulamos na revisão. Na etapa de inclusão, então, foram incluídos os 30 artigos no portfólio bibliográfico desse estudo. Bom, apresentando os nossos resultados, então, para responder a nossa primeira questão, que seria quais os assuntos abordados em relação à governança nas pesquisas sobre Analytics, foram analisadas as palavras-chave dos artigos. Para isso, nós utilizamos, então, o software Vosvir para criar o mapa da concorrência dos 26 principais termos. Analisando esse mapa, percebe-se que o termo Governance Analytics não aparece no mapa. Isso pode estar relacionado ao quantitativo de artigos. Nós tínhamos apenas 4 artigos do nosso portfólio que abordaram esse tema, o que mostra, então, ser um tema ainda emergente nas pesquisas. Já analisando a nossa linha do tempo ali, percebe-se que os termos que estão tendendo à cor amarela são referentes aos trabalhos mais recentes, o que mostra uma tendência futura das pesquisas, mais voltada aos tópicos ligados à função Analytics. Bom, para responder a nossa segunda questão, quais os principais elementos que compõem e direcionam os estudos de governança no contexto Analytics, nós fizemos uma categorização dos principais temas abordados nos artigos do nosso portfólio. Nós obtivemos 10 categorias. Dessas, as categorias construto, dimensão e estrutura foram as que mais se destacaram e que representam 50% dos artigos que compõem o nosso portfólio. Além disso, essas categorias elas mostram o interesse dos pesquisadores em compreender como aspectos relacionados à governança impactam na eficácia do ambiente analítico e na importância da implementação de uma estrutura de governança de análise de dados.
Complementando, então, né, e ainda respondendo a nossa segunda questão, nós analisamos o conceito de governança no contexto Analytics. Nós obtivemos, né, 14 diferentes abordagens do conceito governança, sendo a governança de dados a que mais se destacou, em 6 artigos. Já a governança analítica, como eu já mencionei, apareceu apenas em 4 artigos. Isso acaba mostrando, né, uma falta de uma definição amplamente reconhecida na literatura. Bom, para finalizar, então, nós ainda fizemos, né, uma agenda de pesquisa que, conforme vocês podem observar nessa tabela, apresenta algumas sugestões de questões de pesquisas, né, elencadas nos estudos do portfólio bibliográfico desse estudo. Bom, as nossas conclusões, então, né? Constatou-se, né, que os tópicos relacionados à função analíticas são temas foco em estudos recentes, né? O que acaba demonstrando, né, um tema emergente e de linhas para pesquisas futuras. A categorização apresentada, ela pode contribuir, então, para uma visão mais ampla dos aspectos que precisam ser melhor desenvolvidos, né, a fim de conseguir um ambiente organizacional mais analítico. Além disso, né, encontrou-se 14 tipos de governança que acaba levantando alguns questionamentos sobre a melhor forma de entender e conceituar a governança no contexto Analytics, né, pois não identificou-se um conceito holístico para a governança analítica. Bom, a nossa contribuição, então, desse trabalho espera-se nortear, né, futuras agendas de pesquisa sobre o tópico governança no contexto Analytics. Bom, aqui eu apresento algumas referências utilizadas no nosso trabalho. E, por fim, eu deixo aqui o nosso contato e o nosso muito obrigado. Obrigado, Aline. Tiago, tens alguma questão que queiras colocar então à Aline sobre a sua comunicação? Aline, parabéns pelo artigo, tá? Gostei muito. Quero também dar boas-vindas ao Gabriel e ao Bruno. Sejam bem-vindos. Aline, gostei muito, sabe? Mas eu queria fazer algumas perguntas que eu identifiquei. Por exemplo, eu não vi um recorte temporal. Eu gostaria de saber por que não houve um recorte temporal da sua revisão, né? Nós sabemos que a revisão, sem um recorte, por exemplo, de 10 anos, 5 anos, enfim, ela pode até, assim, fazer com que o leitor não se situe, né? De que tempo a que tempo que ela, de quando a quando que ela está falando, eu não vi isso, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. E também, você fala que um dos critérios era a inclusão de estudos de alta qualidade, né? Aí eu gostaria que você nos explicasse o que você considera estudos de alta qualidade. Gostei muito da sua figura número 1, é muito top a figura, ficou muito boa mesmo ali. Só olhar para a figura, eu nem preciso ler mais, eu já consegui compreender o que você propunha, né? Também, algo importante também nas dimensões. Eu não sei se vocês perceberam, mas um dos pontos mais importantes da governança, que são as pessoas, não aparece. Nem para, por exemplo, futuras pesquisas, olha, também precisamos pesquisar mais o papel das pessoas, um exemplo, o papel da liderança nesse contexto. E também, até porque aparece apenas uma vez, que é na dimensão... Deixa eu olhar aqui, na dimensão... desafios, obstáculos. E aparece como obstáculo, para você ver, as pessoas que são um dos pontos mais importantes da governança aparece ali no tópico, ali na dimensão desafios, obstáculos. Aí eu queria saber o que você acha disso e também essa questão aí de você propor pesquisas que estejam relacionadas às pessoas, né? Por exemplo, o papel da liderança nesse contexto e tal. E também, Aline, eu gostaria que você também falasse dos critérios de exclusão. Você colocou que
publicações que não se referiam, de alguma forma, ao contexto de governança foram um dos critérios. E aí eu pensei, se você colocasse como critério de exclusão apenas artigos, por exemplo, empíricos, porque você não deixa, pelo menos eu não percebi, né? Se os artigos que foram escolhidos são só artigos empíricos, e eu percebi ali que parece que tem literatura cinza também junto, e aí você não faz um contraponto, olha, sobre literatura cinza é isso, e sobre os artigos empíricos, as revisões de literatura e tal, é isso. Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre isso e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Bom, vamos lá. Acho que eu anotei tudo que tu tentou perguntar, né? Vou por parte, então. Como eu mencionei, né, eu entrei esse ano no doutorado com o professor Massada, né, e ele, então, me sugeriu, né, para dar continuidade nos meus estudos, que eu seguisse nessa linha de governança analítica. Então, esse artigo, ele se originou da disciplina que eu fiz agora no primeiro semestre, né, e que foi sugerido, então, fazer uma revisão sistemática para mim ter um conhecimento, né, sobre o que estava sendo pesquisado então, sobre esse meu tema. Quando eu coloquei somente o termo governança analítica na Scopus, me veio somente 11 artigos. Então, muito pouco. A gente começou a usar mais aqueles outros termos, né, para tentar obter mais artigos. Acho que por causa disso eu acabei pecando de não ter né, colocado essa questão do temporal, porque eu queria ter quantidade de documentos para poder excluir, e eu acabei não me pegando, né, nem mostrar, né, então uma linha temporal, dizer que seria todos os artigos e mostrar, né, acho que está faltando realmente botar, então essa linha, né, que eu peguei todos e botar, né, essa linha, né, deles temporal, realmente faltou, mas foi nesse sentido, porque eu estava tendo poucos documentos e me peguei mais em quantidade do que na linha temporal. A qualidade, quando eu falei em alta qualidade, foi mais para justificar a escolha, então, da base Scopus, né? Porque quase sempre quando a gente faz uma revisão sistemática e coloca que é apenas uma base, né? Pergunta para a gente por que somente uma base, né? Então, foi mais nessa questão que eu usei esse termo de alta qualidade. De repente, né, poderia tentar, né, justificar melhor, né, essa questão da alta qualidade. Tá, e os critérios de exclusão praticamente já está respondidas, que foi nessa questão mesmo, como eu quero focar nesse aspecto do governança analítica, foi por isso que eu busquei os artigos, né, que durante no resumo falasse, pelo menos tivesse esse termo governança, para conseguir me alinhar e eu conseguir ter essa visão mais ampla, né, sobre esse tema que a gente pretende pesquisar, né. E sobre a dimensão pessoas, de não aparecer lá na questão da pesquisas futuras. Agora, na segunda disciplina que eu fiz agora nesse segundo semestre, eu acabei, a gente acabou utilizando o NVivo e eu acabei retomando, né, essa questão da parte da agenda de pesquisa para aprofundar mais, porque eu achei que foi muito, né, foi muito simples, eu estava achando, para ter colocado no artigo, né, e me aprofundar mais para tentar achar essa questão, né, dessa agenda. E nessa análise que eu fiz mais aprofundada no NVivo, acabou aparecendo essa questão da liderança. Eu comecei a peguei a parte das conclusões e ali não estava realmente a questão, mas se tu começasse a ler, tu conseguia achar essa questão da liderança. Então, apareceu. Eu fiz uma análise mais um pouquinho aprofundada. Então, né, pode ser um aprimoramento, né, que até a gente já conversado com o professor Massado, que eu estava fazendo nessa disciplina, para botar no aprimoramento do artigo, né. Então, apareceu essa dimensão, realmente, como eu fiz não tinha feito tão aprofundado nessa primeira análise, mas eu te digo que apareceu essa questão das pessoas. Ok. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Para tentar mantermos então aqui nossa agenda. Eu depois também queria colocar uma outra questão, mas vou deixar para o período final. Portanto, passávamos agora para a segunda comunicação, que, sendo assim, será o estudante, digo eu que seja estudante, Bruno Dias, não tenho a certeza também, que vai fazer então a apresentação, não, desculpa, o Gabriel Senhari da Silva, que vai apresentar o seu trabalho com o título Segmentation of E-Commerce Non-Users, Clustering the Reasons Not to Shop Online. Gabriel,
A apresentação é para mostrar o vídeo? Sim, tem um vídeo, sim. Então, Tiago. Já agora o Gabriel é da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Neste artigo propomos uma atualização da segmentação de... Olá, neste artigo propomos uma atualização da segmentação de consumidores que não compram via comércio eletrônico. O número de pessoas que compram online vem crescendo nos últimos anos. De acordo com as estimativas do Comitê Gestor de Internet no Brasil, no país existem atualmente cerca de 127 milhões de usuários de internet. Entretanto, a maior parte desses usuários, mesmo tendo acesso à internet, não compram via comércio eletrônico. O Comitê Gestor de Internet destaca estas 9 razões pelas quais as pessoas não compram online. A razão mais frequente é a preferência para comprar pessoalmente e ver o produto. Em virtude das razões serem diferentes em termos de frequência, perguntamos-nos se as razões afetam igualmente a todas as pessoas. Uma técnica para verificar isto é a análise de cluster. Inicialmente, tentamos aplicá-la em todas as variáveis separadamente. Porém, como vocês podem ver, as variáveis eram muito correlacionadas e isto dificultou a separação dos dados em clusters. Portanto, criamos indicadores conceituais para agrupar estas variáveis de uma maneira que ficasse coerente e tomamos como base trabalhos na literatura. De acordo com nossa discussão conceitual, criamos 4 indicadores e os nominamos desinteresse, inabilidade, dificuldade operacional e desconfiança. Empregamos a análise hierárquica de cluster nestes indicadores e os testes estatísticos mostraram que os dados se agrupavam em 3 clusters distintos. Uma vez encontrado o número de clusters possíveis para estes dados, seguimos sugestão da literatura para usar algoritmos de agrupamento não hierárquico porque eles são menos sensíveis a dados atípicos. Uma vez que os dados foram separados em grupos, calculamos a estatística descritiva de cada grupo para ver onde eles se assemelham e se diferenciam. Como vocês podem ver pela tabela e pelos gráficos, os clusters são relativamente distintos, sobretudo o cluster 3, que se destaca por ser o mais diferente dos outros dois. E a maior diferença está no fato de que este cluster pontuou em 0 em todas as dimensões, em todos os indicadores, exceto o indicador de desinteresse, indicando que, dentre todas as razões e indicadores, apenas um motivo em específico é o que afeta este cluster, que, vale salientar, representa 32% de toda a amostra. Interessados em saber se fatores sociodemográficos impactavam as características destes clusters, plotamos em gráficos essas características sociodemográficas e não encontramos grandes diferenças entre os clusters, exceto talvez na idade, em que o primeiro cluster acaba tendo uma média mais alta em relação aos outros 2 clusters. Então reunimos todas as características de todos os clusters e trazemos-las neste slide para decidir quais seriam os nomes apropriados para estes clusters, que, lembrando do propósito do artigo, são segmentos de não usuários de comércio eletrônico. Levando em conta as características mais marcantes de cada cluster, decidimos chamar-lhes gerações aversivas, cluster 1, descrentes, cluster 2 e São Tomé, cluster 3. Este último porque a razão principal dentro da dimensão ou do indicador desinteresse é preferência para comprar pessoalmente e ver o produto, significando que os membros deste cluster têm de ver para crer. Concluímos que, de um universo de 84 milhões de usuários de internet brasileiros que não compram via comércio eletrônico, 32% deles não o fazem simplesmente por uma única razão da dimensão desinteresse, que é a preferência para comprar pessoalmente e ver o produto. Logo, isto significa que aproximadamente 1/3 dos não usuários de comércio eletrônico no Brasil podem ser alcançados simplesmente focando em tangibilidade do produto. E acreditamos que, convertendo estes não usuários de comércio eletrônico em efetivos usuários, isto pode potencializar o mercado nacional e alavancar as vendas. Também ressaltamos que os nossos achados não fornecem evidências de que características sociodemográficas influenciam no comportamento dos clusters. E que, por outro lado, estes comportamentos são muito mais dependentes de estratégias de mercado, e as empresas têm falhado em atrair esses potenciais consumidores. Obrigado pela atenção.
Foi um prazer. Obrigado, Gabriel. Tiago, tens Obrigado. uma questão para o Gabriel? Não tenho nenhuma questão para o Gabriel. Se eu puder, então, só aproveitar, eu percebi agora no vídeo que eu falei exclusivamente do terceiro cluster. E agora isso ficou claro para mim. Então, só aproveitando que eu tenho alguns minutos, os dois outros clusters também têm relevância. No artigo nós falamos um pouco mais sobre eles, mas é que, assim, tentando falar qual é o grande achado do artigo em 4 minutos, que é o tempo do vídeo, eu foquei no terceiro. Mas aqueles dois clusters, eles, quando olhamos para as tabelas e para os gráficos também, o cluster 1 e o cluster 2, eles se assemelham bastante. Mas na hora de decidir, tanto pelo fator estatístico, como vocês viram lá no dendrograma, 3 clusters eram o ideal, embora eles se parecessem. Mas o primeiro cluster foi o único que pontuava em 9 razões, pontuava que é muito difícil lidar com a internet, não tem habilidade para lidar com computador e internet. Então, o cluster 1 foi o único que pontuou. Então, 1/3 da amostra, além de todos os outros fatores, não gostam de usar tecnologia, eles se sentem confusos. O segundo cluster já escapa essa inabilidade, ou seja, eles têm habilidade com a internet, eles não acham que isso é um problema. Ainda assim, quando você olha as outras razões, eles falam: poxa, o comércio eletrônico não é algo confiável. Talvez eu vou ter problema para pagamento, talvez o produto não chegue, ou chegue diferente do que eu pedi. Enfim, então, foi por conta dessa distinção que eles têm que optamos por deixar 3 clusters ao invés de 2. Porque se você cortasse um pouquinho menos quantidade de clusters, o que aconteceria é que o cluster 1 e 2 se juntaria e teríamos 2 apenas segmentos. Então, no fim das contas, levando tudo isso em consideração, 3 clusters deixava as coisas mais interessantes, dava para ter uma ideia de segmentação de mercado, mas obviamente acho que a grande evidência lá foi o terceiro cluster mesmo, que diz que é um único fator, todos eles, que é o que está bloqueando essas pessoas de fazerem compras pela internet. Eu recordo-me ter visto uma parte do artigo em que havia referência a alguma distinção na faixa etária da população. Isso era um critério que fazia algum tipo de separação nesse cluster 1 e 2 ou não? Porque diria que a inabilidade para utilizar o comércio eletrónico teoricamente seria mais apta para os jovens e menos apta para os mais velhos. E exatamente isso inclusive o nome do primeiro cluster foi levando em consideração a idade deles mesmos. Nós chamamos de gerações aversivas, porque a média, embora o desvio padrão seja bem alto, a média deles era 40 anos ou um pouco mais que isso, e os outros estavam em 30 anos. Então, há uma presumida relação que a idade deles, por serem pessoas mais velhas, é o que explica o fato deles terem pouca habilidade. Mas como isso ainda assim era pouco forte e não fizemos nenhuma associação estatística, ainda achamos que não era seguro dizer, é porque eles são mais velhos que eles não sabem usar. Não, achamos que não é esse. O fator não é característica sociodemográfica, não é o que estão causando eles, embora tenha essa evidência da idade. O que acontece é muito mais por parte das empresas e do sistema que oferece a compra online, esse sistema que ainda não está ficando claro o suficiente para essas pessoas. Foi essa a conclusão que chegamos com mais segurança, baseado na análise. E já agora não procuraram nada sobre se eventualmente é uma realidade parecida ou não com outros países? Não, ficamos... porque aproveitamos o banco de dados que tínhamos, que foi bem diferente do que o CETIC costuma, Comitê da Gestor da Internet que eu mencionei. Eles costumam fazer perguntas mais curtas para o campo de uso da internet, comércio eletrônico, mas naquele ano específico, que foi 2018, eles fizeram várias perguntas, fizeram 9 delas. Então, foi o único banco de dados que tivemos toda essa variação para poder aplicar efetivamente análise de cluster. Mas não foi uma atitude extraordinária do CETIC, então não tinha como tentar ver se isso se repetia em outros países. Ok, obrigado, Gabriel. Eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? Sim. Uma sugestão.
Gabriel, dá uma olhada num trabalho da professora Isabel Ramos, da Universidade de Minho. Ela fez um trabalho sobre pessoas com idade que usavam mobile devices, né? Então, mesmo o teu trabalho tendo uma base de 2018, né? Eu conheço muita gente com 80, 85 que usa muito bem a internet. Então, eu acredito que nessa tua base também possa ter aquela questão que a gente chama do digital divide, né? Que nem todo mundo tem acesso a smartphone e pode ser uma grande contribuição do teu trabalho, porque muitas vezes a pessoa não usa porque ela não tem o acesso à internet, ou ela tem, quando ela trabalha em alguma empresa, que ela tem o acesso ali à nuvem, o Wi-Fi, ou quando vai em algum lugar. Então, teu trabalho é muito interessante, muito rico, e eu acho importante, sim, dar uma olhada no trabalho da Isabel, da Computer and Human Behavior, né? Até porque dali tu pode tirar alguma ideia se as pessoas hoje com idade mais avançada, elas estão tendo, não sei se é por aí que tu vai conseguir tirar essa evidência no teu trabalho, né? Mas pode te dar uma luz, e tem 5 outros trabalhos que eu tenho olhado sobre essas questões. Mas eu não vou tomar o tempo da sessão aí, acho que vale a pena tu também olhar o Divide aí. Valeu, Obrigado, parabéns. já anotei aqui. Obrigado, obrigado Manda mesmo. um abraço para o Meirelles também, tá? Pode deixar. Ora, professor António, eu tinha mandado aí uma mensagem, não sei se quer fazer agora a apresentação dos 2 próximos trabalhos. Não, pode seguindo aí, pode seguindo, Vitor, tranquilo. Então, agora vamos então passar para o trabalho do Bruno Francisco Batista Dias, cujo título é Uma proposta de framework para pesquisa com Educational Data Mining no contexto da América Latina, um trabalho feito com a professora Débora Zoain, ambos da Universidade do Grande Rio, professor José de Sousa Erdi. Colegas do CMA de 2022, é um prazer estar aqui mais um ano com vocês apresentando mais um trabalho. E dessa vez, eu, Bruno Dias, do PPJ da Unigran Rio Duque de Caxias, vou apresentar o texto Uma proposta de framework para pesquisas com Educational Data Mining no contexto da América Latina. Inicialmente, o que eu gostaria de dizer que eu pesquiso na área da educação, principalmente com dados educacionais. Dessa vez eu queria trazer um pouco dos métodos que eu utilizo para fazer as pesquisas que eu faço e trazer também como utilizar esses métodos para encontrar soluções dentro do campo educacional. Dentro desse contexto, o objetivo é buscar caminhos científicos para a melhoria da qualidade do ensino latino-americano e fazer isso através do Educational Data Mining, que nada mais é do que um conjunto de ferramentas que combina conhecimento sobre o ensino, conhecimento de tecnologia da informação e de estatística para obter conhecimento útil sobre aspectos educacionais. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é fornecer um framework básico para o uso da EDM, promovendo um workflow de como aplicar a mineração de dados na investigação da realidade escolar e do efeito escola. E vamos entender isso um pouquinho melhor? E o que seria esse efeito escola, Bruno? O efeito escola é quanto uma organização escolar, pelas suas práticas internas, acrescenta o aprendizado do estudante. Ou seja, nós consideramos o ponto de partida de um estudante e o ponto de chegada dele em termos de desempenho a partir do contexto em que ele está inserido. E a partir disso, considerando a diferença entre o ponto de chegada menos o ponto de partida, nós temos o desempenho. E é uma relação muito diferente de quando nós consideramos apenas o desempenho. Por quê? Porque o desempenho depende muito do contexto quando nós estamos falando dentro do campo educacional. Contextos socioeconômicos diferentes geram resultados diferentes que não podem ser necessariamente comparados.
porque alunos em contextos diferentes saem de pontos de partida diferentes e têm pontos de chegada diferentes. Com o efeito escola, nós criamos uma sistemática que considera o contexto e o aluno é comparado dentro do mesmo contexto e não fora dele. E onde que o EDM entra aí? O EDM é justamente um conjunto de ferramentas, como eu disse, de ciência da computação, estatística e educação, que analisa o dado do contexto, dos fatores socioeconômicos, dos processos e práticas educacionais e o desempenho, e nos permite chegar ao efeito escola, ou então como o contexto afeta o desempenho, como os processos e práticas organizacionais internos, que também são conhecidos como variáveis intraescolares, afetam o desempenho educacional. Logo, o que nós queremos é justamente mostrar para vocês como o EDM pode ser utilizado para isso. Então, o nosso procedimento metodológico utiliza a ferramenta Design Science Research, que nada mais é como um instrumento para criar o que nós chamamos de artefatos. E o que são esses artefatos? Um conjunto estruturado de ferramentas que orientam a geração de conhecimento. E esse Design Science Research traz para a gente como criar esses artefatos. Então, os procedimentos metodológicos são baseados nessa ferramenta. Então, inicialmente, nós fazemos uma consciência do tema. Qual que é o tema? EDM. E apresentamos uma sugestão inicial. Trabalhamos nessa sugestão inicial, provemos melhorias a ela, fizemos então o desenvolvimento do nosso artefato, que é o nosso framework, na forma de um workflow, e depois revisamos eles para entregar para vocês com o máximo de qualidade possível. E a partir daí, nós temos o nosso framework. Esse framework ele foi elaborado em 4 etapas bem simples, e vale dizer que nosso objetivo é apresentar um workflow, não é detalhar cada etapa especificamente ou como usar uma ferramenta minuciosamente, mas para que vocês tenham uma noção de por onde começar, por onde pesquisar, quais são as melhores práticas, quais as melhores ferramentas que se encaixam nos objetivos das pesquisas que vocês querem realizar dentro do campo educacional, a partir do efeito escola, utilizando o EDM. Então, esse framework foi dividido em 4 etapas. A etapa inicial, definição da questão de pesquisa. A etapa secundária, seleção e preparação de dados. A terceira etapa, a definição do modelo de investigação. E a etapa 4, apresentação, interpretação e revisão dos resultados. E aí eu faço um convite para que vocês façam a leitura do nosso texto. E por quê? Porque no texto vocês vão ter uma noção muito melhor, né, do que eu consigo apresentar aqui nesses rápidos 8 minutos de apresentação. E aí vocês vão sistematizar uma noção de como trabalhar com o EDM, que é uma ferramenta extremamente interessante para trabalhar com dados educacionais. E então vamos detalhar um pouquinho dessa etapa, mas lembrando, né, que o melhor mesmo é vocês fazerem a leitura do texto. Na etapa 1, a gente faz a definição da questão da pesquisa. E lá eu trago quais são os facilitadores para que vocês definam uma boa pesquisa para que se possa utilizar o EDM. Alguns facilitadores é o conhecimento da literatura prévia. Tem lá, né, onde pesquisar, quais são os principais meios para se buscar boa literatura, das bases de dados disponíveis na América Latina. Temos lá também um conjunto de bases de dados apresentados, e da experiência do pesquisador, e como se busca essa experiência, né? Como se adquire mais experiência e, consequentemente, se facilita a questão do desenvolvimento da questão da pesquisa. Na sequência, a gente orienta como fazer uma avaliação crítica da qualidade, que essa questão, no mínimo, tem que ser execuível, ou seja, tem que ter uma resposta possível para ela. E ela tem que ser nova, né? Mais do que tudo nova. Não adianta fazer uma questão de pesquisa que já foi respondida. Nós temos lá no trabalho e eu convido vocês para a leitura. Na etapa 2, nós temos a seleção e preparação dos dados. Que dados são esses? Os dados coletados de base de dados educacionais que vocês utilizarão para responder à questão de pesquisa definida na etapa anterior.
demos preferência para que vocês escolham bases de dados preferencialmente públicos. Temos lá uma lista de bases de dados que vocês podem utilizar. Selecionou-se essa base de dados, é preciso fazer um conjunto de limpeza e integração desses dados. Não é simplesmente pegar esses dados e jogar no software. É preciso fazer uma limpeza e integração desses dados, reduzindo dados redundantes, eliminando dados vagos ou imprecisos. E aí nós apresentamos também um conjunto de softwares que facilitam vocês realizarem tanto essa etapa como as demais etapas do estudo. Na etapa 3, nós temos aí o grande foco, né, da EDM, que é o modelo de investigação. Existem diversos modelos de investigação, nós apresentamos os principais. E além de apresentarmos os principais modelos de investigação, nós dissemos alguns exemplos de como eles podem ser utilizados, quais perguntas podem ser respondidas com esses modelos e como essas aplicações podem ser utilizadas considerando os dados providos, né? Nós temos aí a predição, a associação, a correlação, que são os mais conhecidos, mas temos outros também, menos conhecidos, que podem vir a ser interessantes, a dependendo do objetivo do estudo de vocês. Aplicou-se o modelo, nós vamos para a etapa 4, que é a geração de conhecimento. E o que é geração de conhecimento? Geração de conhecimento é o que há de mais importante no EDM. A partir do EDM, nós investigamos bases de dados, extraímos conhecimento útil dessa base de dados, e esse conhecimento ele só é gerado quando nós pegamos as informações que conseguimos obter com o modelo aplicado à base de dados e integramos a outros conhecimentos já existentes. E a partir disso, nós temos inferências e conclusões que remetem ao conhecimento científico válido. E para que esse conhecimento científico seja válido, para que essas informações estejam tudo ok, para que os resultados do trabalho estejam todos ok, é preciso fazer uma conferência final. Então, algumas perguntas se fazem necessárias. As informações validadas foram interpretadas corretamente? Os resultados apresentados foram apresentados de forma clara e objetiva? Os resultados respondem à questão de pesquisa? Lembra, na etapa 1 você fez uma questão de pesquisa e quando chega aqui no final é preciso deixar claro que essa questão de pesquisa foi respondida. E faz sentido o que vocês estão dizendo? Às vezes você tem um resultado e não necessariamente faça sentido com o objetivo da pesquisa. E também no texto nós temos um conjunto de instrumentos, né, que facilitam o entendimento de como o conhecimento é válido ou não. Mais uma vez, convidando vocês para a leitura. E por fim, o que eu gostaria de ressaltar é que a aplicação do framework sempre se faz necessário ser feita de forma contextualizada, ou seja, considerando o ponto de partida e o ponto de chegada das escolas. E, a partir daí, nós convidamos os pesquisadores, convidamos vocês para que investiguem o campo de educação na América Latina, utilizando o EDM, façam uma leitura do texto, apresentem suas críticas, aperfeiçoem o nosso framework como uma forma de gerar conhecimento útil e compartilhar métodos para a melhoria das pesquisas do campo educacional. Agradeço a participação no evento. Caso queiram entrar em contato, segue o meu e-mail. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Tiago, tens alguma questão para o Bruno? Tenho sim, Bruno. Parabéns pelo artigo, muito bom mesmo. Eu só tenho uma pergunta para fazer, Bruno. E assim, sabe, eu pesquiso sobre justamente essa questão aí da alfabetização em dados e tal. E uma preocupação que eu fiquei quando eu comecei a ler é que o seu framework, né, que você propõe, é direcionado principalmente a pesquisadores que já possuem conhecimento prévio em estatísticas e noções de banco de dados, que, se falando de Brasil, não é uma realidade. Inclusive, o ano passado eu consegui apresentar um artigo, aqui mesmo no SEMEAD, que apresentava dados sobre isso, né? Por exemplo, o nosso colega Gabriel, no artigo dele, ele vai apresentar que uma população não compra online porque tem ali
prefere presencialmente para poder ver. É uma questão cultural, no caso do Gabriel. No seu caso, eu acredito também que, e aí eu parto da pesquisa que eu fiz, sobretudo em relação à tomada de decisão fundamentada em dados e também partindo do princípio de que, conforme a gente viu na pandemia, existem muitas limitações digitais, inclusive para professores. Então, como que esse framework pode alcançar, por exemplo, professores do ensino, que aí porque você propõe também, que, deixa eu só aqui, que esse framework básico para o uso dessa metodologia, provendo o workflow de como aplicar a mineração de dados na investigação da realidade escolar, ou seja, você está falando de ensino fundamental, ensino médio, talvez técnico, e a realidade da grande maioria dos professores, inclusive, sobretudo, na verdade, sobretudo dos professores da educação pública, em grande parte não contempla isso aqui. Como que esses professores podem ser alcançados a partir do princípio de que você já propõe que o público destinado são pesquisadores que já possuem experiência prévia em estatísticas e noções de banco de dados? Tudo bem, Thiago? Bom dia, colegas. Espero que estejam me ouvindo, porque eu estou no trabalho e a conexão não está muito boa. Esse trabalho ele é a parte do método da minha tese, né? E a gente aproveita tudo, né? Quando a gente está no doutorado. E, de certa forma, uma parte dessa pesquisa, ela serviu... A gente trabalha com pesquisa quant-quali, e aí a gente faz uma investigação quant e depois a gente vai para quali, né? Ele é a base de um conjunto de pesquisas que a gente investiga a realidade escolar, e essa realidade escolar, depois a gente vai para a parte quali, e a gente investiga principalmente práticas organizacionais, que é o foco principal da minha pesquisa, práticas organizacionais, não está aí. E a partir disso, né, a gente criamos, né, 2 programas de formação de professores, que é o Escola de Gestores, que já está encerrado, e atualmente é o programa de formação de professores do ensino integral do Estado do Rio de Janeiro. E, de certo modo, assim, é um trabalho mais voltado para o pesquisador, né? Eu diria que a gente poderia trabalhar ele dentro de uma disciplina de mestrado, de uma disciplina de doutorado, para pesquisadores que já estão começando a escrever o seu trabalho, né? E gostariam de ter um caminho dizendo, olha, eu vou fazer uma pesquisa dentro da área da educação, por onde eu começo? Eu tenho que ter a competência X, Y, Z, e às vezes a pessoa não sabe nem quais competências ela tem que ter, né? E a partir daí, ele fala, olha, tem que aprender isso, isso, isso. Então, ele dá olha, ou então é um trabalho que pode se trabalhar também dentro de uma disciplina, ou no início de uma disciplina, mas, de fato, ele não é um trabalho para iniciados, né? O que, infelizmente, é um problema que você falou. A gente tem uma carência muito grande de estatística e não só temos uma carência muito grande de estatística, como nós temos também um ataque, né, a ciências exatas dentro do campo social, que é algo que chega a ser inacreditável, né? Então, assim, tem um monte de lutas muito malucas aí que só serve à manipulação das pessoas, né? E aí você vê coisas dizendo aí que vacina não funciona, e de um lado, mas o outro lado também diz que números não podem ser usados. Então, eu realmente acho assim, não é um trabalho iniciado, né? Mas eu acho que é um debate que a nossa sociedade tem que fazer, que é o que você trouxe aí. A gente tem que repensar essa questão do ensino da estatística, repensar a questão do uso da tecnologia, que é o trabalho do colega, porque o uso consciente, né? O uso reflexivo desse ensino, porque é um caminho que a gente vê que se tornou indispensável. Sem isso, a gente vai continuar tendo diversos problemas aí no futuro, mas realmente tem essa limitação do trabalho e a gente pode estar pensando aí no futuro em trazer nova, ou fazer igual o filme do Star Wars, primeiro a gente faz o 2, depois faz o 1, depois faz o primeiro trabalho e tenta reconstruir isso aí. Mas é um trabalho legal, né? Traz uma concepção aí bacana, né, do método. E que eu falei, convido os colegas para a leitura, né, até mesmo para trazer a crítica, né, porque quanto mais crítica, melhor, mais a gente evolui. Valeu, Thiago, obrigadão. Tá, Tiago.
Eu vou aproveitar então também para fazer aqui então, uma questão barra crítica, que é o que é que torna esta proposta de framework distintiva ou mais adequada para tratar dados educacionais, de educação, e não para data mining em geral. Portanto, aquela sequência de etapas proposta é muito semelhante às etapas que, por exemplo, estão incluídas na metodologia CRISP-DM ou outras. Portanto, acho que falta ali distinguir bem o que é que está a acrescentar ali de novo, que dê mais atenção à parte educacional. E já agora também em relação ao artigo e esta questão que o Tiago falou agora, eu acho que seria, pelo menos para mim, teria sido mais interessante ver, por exemplo, quais são as fontes de dados que vocês têm, que são referidas e até são referidas na apresentação, mas não está no artigo, portanto não está lá a indicação de onde é que se podem consultar esses dados do Brasil e da América Latina em geral, e que seria interessante. E por outro lado, por causa dessa questão da facilidade e do conhecimento, também na proposta de ferramentas, se calhar ter procurado ferramentas mais amigáveis, tipo o RapidMiner é capaz de ser amigável, mas para utilizadores com menos know-how, por exemplo, existe o Orange Data Mining, etc., portanto, que é no fundo só selecionar bolinhas e as coisas encaixam umas com as outras. Para quem tem menos know-how, mais facilmente consegue fazer um pipeline e obter resultados, e depois, obviamente, validar que esses resultados estão a ser o que é suposto. Sim, sim, verdade. É porque, assim, é um trabalho que a gente aproveita, né? É um passo lá do método, da tese, mas ele, de fato, pode ser melhorado, né? A questão, eu nem me notei que faltou essa tabela aí da base de dados, né? Na versão da revista a gente até colocou que tem uma limitação também de páginas, que eu acabei nem reparando, mas isso aí realmente é um problema que prejudica bastante pelo menos o trabalho da versão do Congresso, né? Porque aí a gente tem, pelo menos, já vou citar, né, para a gente adiantar, a gente tem aqui no Brasil, né, agora o governo tirou, né, a gente tem um comprometimento muito grande em não apresentar dados mais, mas a gente tem o censo educacional e um conjunto de indicadores, né? A gente tem também a base do CIOP, que é uma base de dados muito interessante, de investimento, que também desde 2018 não está sendo atualizada mais, mas 2018 para trás ela era constantemente atualizada, e aí você conseguia entender assim, quais os recursos chegam nas escolas, né? Quais os recursos chegam na rede e como que isso impacta aí diretamente no desempenho, né? E aí, a partir de um certo momento, a gente entra na pesquisa Qualy, que é para a gente ver como esses recursos são utilizados. A gente faz esse mix de combinação. Aí a gente tem uma base de dados muito interessante da Argentina, que também está toda precária, né, por conta da condição do país. E aqui na América Latina, a única que realmente está atualizada, que eles estão fazendo direitinho, é a base de dados da Colômbia. E a partir dela também a gente tem a mais importante, que aí, de fato, a gente tem um dado seguro, que é o dado do PISA. E a partir do PISA, né, a gente tem os países que participam da avaliação do PISA. Aqui na América Latina são todos convidados, nenhum é membro efetivo da OCDE. E aí no PISA, assim, a gente tem um conjunto de dados com altíssimo nível de qualidade, com avaliação, né? O PISA ele é aplicado aos estudantes de 15 anos, e ali com 15 anos ele tem que ter uma noção de um conjunto de conhecimentos que prepara ele para a vida adulta, né? No Brasil, criou-se o IDEB, e aí o IDEB é aplicado mais ou menos aos estudantes de 15 anos, e ele é dividido pela taxa de aprovação, que é teoricamente assim, se a escola reprova muito, significa que aquele aluno ali não chegou mais ou menos nos 15 anos. É meio que para comparar o PISA. Só que aí o que eles fazem no Brasil, né? É até um dado interessante que vai sair no artigo futuramente. Cada ano que passa, eles aprovam mais, então não conseguem melhorar a educação. E aí, como o IDEB ele é a nota dividido pelo inverso da taxa de aprovação, então se aprova todo mundo e cada ano que passa o IDEB sobe. E aí, esse ano da pandemia do IDEB 2021, que
a gente teve um dos piores anos da educação, a gente teve um dos IDEBs mais altos, porque todo mundo aprovou. E ao mesmo tempo que você aprova, e logo na sequência você lança a evasão, que é uma situação totalmente absurda. Então, assim, você aprova o cara e depois você lança a evasão. Então, você aprova, consegue uma taxa de aprovação alta, quase 100%, e na sequência você tem umas taxas de evasão altíssimas. É algo assim, os dados educacionais brasileiros, né? Por isso que, assim, esse é um trabalho que a gente começa a bater na tecla, e aí é uma gama de pesquisa para muito tempo, que é que, assim, além de faltar dados, que tem são feitos através de uma realidade com falta de acurácia, né? Manipuladas na cara de pau mesmo, e o resultado do IDEB desse ano é algo, assim, extremamente absurdo. Você aprovou todo mundo e lançou a evasão depois de aprovar. Aí você tem taxa de evasão gigantes. Como que uma escola tem uma taxa de evasão de 20%, 100% de aprovação? É um negócio, assim, surreal, né? Ok, E aí obrigado. começa... Obrigado, Bruno. Depois, se der tempo, ainda voltamos a ti, ao assunto, está bem? Vamos passar para a última comunicação, para tentarmos manter aqui a nossa agenda. Obrigado. Portanto, vamos então passar à última comunicação, que será apresentada, portanto, suponho que o Filipe Félix Nunes, que vai apresentar o seu trabalho com o título O Futebol Modelado por Machine Learning, uma revisão bibliométrica dos últimos 24 anos de pesquisa na área, um trabalho feito em colaboração com Carlos Alberto Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ambos. Olá a todos, sejam bem-vindos a essa apresentação de trabalho. Meu nome é Felipe Nunes, eu sou aluno do doutorado em Administração na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui com o meu orientador, professor Carlos Alberto Gonçalves, e estamos apresentando esse trabalho intitulado Futebol Modelado por Machine Learning, uma revisão bibliométrica dos últimos 24 anos de pesquisa na área. Estamos trazendo esse tema principalmente pela relevância que as pesquisas em futebol vêm ganhando e vêm adquirindo nos últimos anos, principalmente por causa das equipes, né, dos clubes, que vêm alocando bastante recursos para a transferência dos atletas. Isso provocou a evolução das pesquisas em scouting, né, que são as análises de desempenho dentro do campo, as análises de performance e as análises de mercado, trazendo quais são os melhores atletas de cada posição, para que as equipes possam, então, vir a se reforçar e gastando ali com bastante eficiência, menos recursos possível. A grande questão aqui é a quantificação dos dados e como que esses dados vão ser tratados e analisados para que encontre-se, né, e aqui a gente gosta de frisar bem entre aspas, o santo grau, que seria a modelagem perfeita de indicação dos melhores atletas para determinadas posições, que eleve um nível de performance da equipe. Então a gente traz aqui os trabalhos que utilizaram o Machine Learning para desenvolver os trabalhos de scouting, né, e tratando aqui com análise bibliométrica para ver como que esses trabalhos evoluíram ao longo do tempo. O Machine Learning, né, a área de Machine Learning por definição, é uma programação orientada a compreender regras a partir de dados, né, e adaptar a mudança e aperfeiçoar o desempenho por meio de aprendizado da experiência. Então as máquinas elas aprendem com a experiência e dependem dos dados para tratar os cenários com maior precisão. São algoritmos que aprendem com experiência em relação à tarefa e a uma medida de desempenho. É muito com base lá no artigo do Turing, lá na década de 50, em que ele cogita se as máquinas podem pensar, mas ali o Turing já havia sugerido naquela época, né, deixando o campo da natureza filosófica e partindo para o campo da engenharia, no desenvolvimento de áreas de inteligência artificial e áreas de inteligência artificial por programação, por aprendizado de máquina, né, e utilizando a lógica e probabilidade e conhecimento prévio aqui. A gente trata, né, da teoria do aprendizado de máquina, buscando entender os princípios fundamentais do aprendizado como processo computacional, ou seja, no nível da computação, compreendendo com precisão matemática as informações e dados que melhorem o desempenho. Para isso, a teoria do aprendizado da máquina, né, ela parte do princípio da parcimônia, também conhecido como navalha de Ockham, que é onde as explicações mais simples elas devem ser preferidas às explicações mais complexas. Assim, né, o Machine Learning ele envolve a criação de modelos matemáticos que detectam os principais aspectos do aprendizado de máquina e o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado em que atendem os critérios desejados e análise matemática de questões gerais. Aqui a gente traz um quadro, né, mostrando um pouquinho como que o aprendizado da máquina ele é um campo multidisciplinar, com uma gama de domínios de pesquisa, tratando da psicologia, neurociência, métodos bayesianos, inteligência artificial, e aí a gente vai vendo como que é uma área multidisciplinar.
Dentro da análise técnica no futebol, da análise matemática do campo, no futebol, a gente entende que o atleta ele pode ser observado dentro de características do campo físico, técnico, tático, psicológico, clínico e administrativo. Sendo que o elemento técnico é também considerado um fator fundamental da capacidade de um atleta alcançar uma performance superior. Se ele tem mais técnica do que o outro na mesma posição, a tendência é que ele alcance uma performance maior do que o outro atleta com uma técnica menor. E os indicadores de performance no esporte eles são usados ali para selecionar e combinar as variáveis que definem esses aspectos de desempenho. A performance do jogo do futebol é o resultado dessas interações de atividades e assim, física, técnicas, táticas também, de como o jogador está psicologicamente preparado para lidar com a tomada de decisão dentro do campo. A gente traz então, para investigar a evolução dos estudos dentro dessas técnicas matemáticas e estatísticas, fizemos uma revisão bibliométrica dentro da base Web of Science e Scopus, utilizando o RStudio e trabalhando com o algoritmo Bibliometrics. A gente levantou dados dos últimos 24 anos de pesquisa, de 97 a 2021, usando Machine Learning e combinações ali com futebol e soccer, que são, como os termos são utilizados na língua inglesa. Soccer, quando as publicações são principalmente nos Estados Unidos. Aí a gente encontrou 468 títulos no Web of Science e outros 394 no Scopus, mas utilizando, filtrando para que retornasse apenas os artigos publicados em periódicos e depois da fusão das duas bases e trabalhando apenas com artigos únicos, ficamos com 273 artigos únicos. Aqui a gente mostra a evolução das publicações ao longo do tempo, principalmente a partir de 2015, é onde há um crescimento acentuado das publicações envolvendo Machine Learning e futebol. Alguns dos artigos mais citados aqui, tratando da análise espaço-temporal dentro do campo, são análises do campo tático, e também análise de predições de resultados utilizando redes bayesianas, até a predição de lesões utilizando Machine Learning com dados de GPS. Aqui a gente tem a análise temporal das produções, onde a gente pode ver alguns dos artigos que eles orientaram pesquisas posteriores e gerando aqui alguns agrupamentos de tópicos que são parecidos, tratando de trabalhos de análise de predição de resultado, tratando de análise ali de perspectiva de evolução da performance. Dentro da análise de clusters que nós pudemos observar, vimos algumas linhas de ações, ele tratando de artigos referentes à relação entre dados e resultados dos jogos, os artigos referentes à modelagem utilizando Machine Learning e outros artigos referentes ao Machine Learning como suporte ao processo de tomada de decisão. Dentro desses clusters, aqui a gente traz uma imagem de como que esses trabalhos eles tendem a se relacionar e podendo aqui algumas dessas relações, como que eles citam trabalhos uns dos outros e como que eles vão agrupando entre os principais trabalhos da área. Dentro da análise de palavra-chave, vemos que na performance, a palavra-chave performance é a palavra com maior frequência, tratando aqui modelagem, jogadores e seleção, como palavras que aparecem com frequência acima de 10 e que nós trouxemos aqui para ilustrar esse trabalho. A associação entre essas palavras mostra um pouquinho também de como que esses clusters são definidos, de pesquisas na área, tratando ali da modelagem, da performance, da seleção de jogadores e como que essas palavras elas vão se agrupando em algumas tendências. Então, como conclusão desse trabalho, a gente tem que por mais que improvável que haja essa mistura entre a teoria computacional e o campo da ciência do esporte, é uma área que vai adquirindo relevância à medida que os trabalhos vão sendo publicados e tornando-se mais frequentes. A tecnologia vai avançando, a modelagem vai avançando, e aí os trabalhos no campo, utilizando Machine Learning para predizer resultados no futebol, eles também vão ganhando maior frequência. Como potencial demanda por pesquisas futuras, a gente identificou alguns aspectos que não estão sendo tão abarcados ali, tanto nas áreas de computação como da ciência do esporte, mas principalmente a gente entende que é preciso incorporar elementos referentes ao jogo dentro das modelagens computacionais. Ali a gente percebe, por exemplo, palavras-chave como technical e tactical, que são aspectos de performance que talvez não estão sendo muito considerados por quem está trabalhando com essas modelagens. Então essa revisão aqui que nós fizemos indica algumas tendências para futuras pesquisas, com potencial de evolução de ferramentas e estratégias para prospecção e contratação de jogadores por parte dos clubes de futebol. Eu agradeço em meu nome e em nome do professor Carlos Alberto. Essas são algumas das referências que nós utilizamos no trabalho. Eu deixo o campo o contato para dúvidas, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter acontecido. E agradeço muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Tiago.
Vamos lá. Felipe, parabéns, Felipe, pelo seu trabalho. Bem escrito, gostei da leitura, uma leitura bem densa, mas eu tenho algumas perguntas para fazer, sobretudo em relação ao método. Eu não consegui identificar, Felipe, quando foi realizada essa busca. Nós estamos falando de uma revisão bibliométrica, né? E as datas de quando a quando foi realizada, eu acho que é importante, né? Por causa dos gaps. Sobretudo se você for submeter a uma revista, né? Então, eu não consegui identificar quando foi realizada essa busca. Início e fim, né? Também não consegui identificar se você utilizou critérios de busca booleana, como or, and ou not. Não consegui. Também você não especifica no método se você realizou uma leitura exploratória, por exemplo, do título e dos resumos. Certo? Outra coisa também, não consegui identificar as limitações da pesquisa. E nós sabemos que os estudos bibliométricos, eles buscam atender algumas leis. A figura 3, talvez subjetivamente você conseguiu, ou até mesmo objetivamente você conseguiu alcançar a lei de Lofta, e ela vai trazer bem isso. O quadro 2 vai trazer a lei de Zipf, né? E quais são os temas mais recorrentes e tal. Mas eu não consegui identificar se você alcança, por exemplo, os periódicos. Quais são os periódicos mais relevantes? Eu não consegui identificar isso. E quais as IEs, as redes de pesquisadores, países, também seria importante que tivesse ali sendo pelo menos, né, apontados, por mais que seja de forma abreviada, né? Então, esses são alguns pontos que eu identifiquei e que eu acho que, se você revendo, poderia acrescentar, né? Mas assim, muito bom, gostei muito, né? A leitura bem densa, bem tranquila. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pelas palavras, Thiago. Eu, né, vou incorporar essas recomendações. Acho que dentro da metodologia de análise bibliométrica é importante realmente que eu indique todos esses pontos que você frisou. Acho que, né, lógico, a gente tem até uma limitação de espaço, mas independente disso, a necessidade dessas indicações do texto, principalmente. Eu né, acho extremamente importante que eu possa revisar o texto e adicionar esses detalhes que você indicou. É tudo, Tiago. Pronto, eu, já agora, em complementar aqui este comentário, não sei se foi a questão da limitação de páginas, ainda assim, pelo menos em comparação deste artigo com outros, este parece-me estar a usar aqui um espaçamento diferente e eventualmente podia ter aproveitado melhor as páginas. E sim, eu gostei bastante de ler o artigo, o enquadramento do problema e de toda a questão, mas depois senti que as conclusões, o que é apresentado, é um pouco curto face aos dados. Se calhar um bocadinho o que o Tiago já foi dizendo, os dados poderiam ter sido aqui mais explorados, ter visto outras dimensões, ter-se procurado aqui mais coisas, porque fiquei aqui também um pouco na dúvida quais o tanto grau era de facto encontrar então os bons jogadores e etc. E depois não fica aqui claro se já há muita investigação mesmo nesse sentido ou não. Portanto, esta classificação que foi feita aqui nas linhas de ação também não é claro se estamos a falar de jogadores, de equipas. Portanto, poderia ter sido feita aqui uma explicação melhor, um maior detalhe na parte da análise. Pronto, o que merecia, porque a parte inicial do artigo está muito boa, portanto o enquadramento está muito bom, mas depois fica-se ali à espera de mais. Portanto, eventualmente também pode ser necessário fazer aqui uma análise complementar, não seja só esta bibliométrica, mas pronto.
da minha parte, senti essa falta de saber mais em relação, pronto, aqui também já estamos a falar de um número considerável de artigos, portanto, estava à espera de saber um pouco mais. É, é claro que a gente pode, tipo, né, frisar que a limitação de páginas, ela acabou, né, deixando muita coisa de fora, mas é importante que eu leve esses comentários no sentido de evolução do texto propriamente dito. Esse é um trabalho que a gente está aplicando também na minha tese, né, o Bruno estava explicando que são, né, a gente vai trabalhando durante o doutorado e aí a gente vai desenvolvendo, pesquisando e trazendo. Eu trouxe principalmente para discutir a viabilidade e eu achei muito importante essas observações para que eu possa exatamente evoluir a partir disso. Eu preciso, de fato, dar uma conclusão, né, um fechamento melhor, uma narração para que os dados que eu trouxe eles sejam melhor enquadrados, melhor explicados e para o leitor, né, ficar ciente de todas as coisas que nós pretendemos indicar dentro desse levantamento. Obrigado, professor. Obrigado. Pronto, terminamos as nossas comunicações, portanto, não sei se agora há alguém que queira colocar alguma questão mais abrangente. Tivemos aqui 4 comunicações, portanto, há aqui um tema comum, todas elas estão à volta da Analytics. Estamos aqui também numa sessão de tecnologias de informação, mas, pronto, todas elas estão dentro da área da analítica, portanto, desde a primeira apresentação que acabou por ser a da Aline, que nos falou um pouco sobre a investigação que existe na área da governança analítica. Vimos a aplicação da técnica de clustering e afins para fazer a segmentação dos não utilizadores de comércio eletrónico. E agora estas 2 últimas, que portanto, foram revisões sobre, neste caso, a utilização do machine learning, e a anterior, e faltou-me também a parte da apresentação da framework para a investigação com dados de educação. Não sei se alguém quer fazer alguma questão adicional aos nossos autores. O professor António, não sei se também quer fazer algum comentário. Eu acho que o importante é ver que é uma sessão com uma diversidade de trabalhos, né? Mas que, na sua maioria, ou na totalidade, são revisões sistemáticas, né? E que a gente nota que o colega, o Tiago Nascimento, sempre apontou um detalhe que falta, né? Eu coordenei uma sessão na quarta-feira e a gente fala muito em dados, né? E a gente vê que nós, pesquisadores, nós temos que ter, vamos dizer assim, o trabalho e a dedicação para não faltar nenhum dado nas nossas pesquisas, né? Então, o detalhe de temporalidade, o detalhe de cadê a exclusão. Então, a revisão sistemática ela se torna robusta a partir do momento que a gente consegue fazer uma aplicação bem rígida, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, não que o debatedor vá nos chamar a atenção, sempre vai ter uma falha, mas que a gente é muito dependente. Tipo, o Bruno fez sobre data mining na área educacional, vocês veem que ele chega assim, mas se eu tivesse feito uma análise assim, com outros dados assim, e sempre isso vai acontecer com as nossas pesquisas. Nós vamos tomar decisões e as nossas decisões vão dar o caminho do nosso trabalho. Mas o que a gente não pode deixar é faltar alguns dados, né? Isso é muito importante para nós. Então, assim, vamos dizer assim, no último trabalho, eu não sei, eu não cheguei a ver todo o trabalho, mas vamos dizer assim, quais as técnicas de machine learning
foram as mais estudadas, vamos supor, né? Se foi Random Forest, qual delas, né? Então, são elementos que a gente possa dizer assim, o aluno, o pesquisador sai daqui de cabeça baixa, pô, faltou isso, aquilo. Não, sempre vai ter alguém que vai conseguir ter um olhar, mas eu sempre defendo com os meus orientandos, tenta fazer o melhor possível, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, ter sucesso com a pesquisa. E isso é muito detalhe. Se a gente fala em data science, eu falei isso na outra sessão, os pesquisadores hoje são cientistas de dados, porque a gente tem um artigo como um produto e tem que olhar ponto a ponto, e aí chega uma revisão de um terceiro, de um quarto, e acha N coisas que estão faltando. Então, acho que é muito importante a gente entender que é uma sessão toda voltada para dados, que é o que o professor Vitor falou, né? É a tendência, né? Mas é uma tendência e a gente precisa estar estudando o tempo inteiro, e a gente vê o predomínio das revisões sistemáticas de literatura, que tem alguns xiitas que dizem que nem os jornals aceitam mais, isso é mentira, né? Mas uma revisão de sistemática de literatura bem feita, ela traz uma agenda de pesquisa futura, ela ajuda, eu estou dizendo pela Aline, né? Ela ajuda a Aline a olhar se ela vai continuar no tema ou desistir, né? Quem está no primeiro ano de doutorado. Então, eu acho muito interessante, assim, e que, às vezes, as pessoas fazem 2, 3 revisões sistemáticas para chegar no seu tema de tese. Isso não é feio. Isso aí é prudência, é fazer a coisa certa, tá? Essa é a minha observação para todos aí, e desejar os parabéns a todos aí, e conhecer o Tiago, conhecer o Vitor aí, que colega da terra lá. Se eu puder fazer um comentário, só para tentar contribuir, eu percebi que todas as revisões, praticamente todos os artigos tiveram aquele problema de limitação de páginas. E vale a pena, às vezes, fazermos aqueles exercícios. Existem técnicas, claro, mas os exercícios de tentar sempre enxugar o seu texto de maneira que ele seja objetivo e traga o maior número de informação possíveis no menor sentença possível. Isso é um exercício que precisa ser feito. O professor Meirelles, ele costuma dizer, eu não aceito nenhum texto com um parágrafo de mais de 5 linhas. Ele fala, se tiver mais de 5 linhas, corte esse parágrafo de alguma forma. No inglês, a gente consegue fazer muito essa sintetização, porque a língua inglesa nos permite isso. Mas, enfim, eu só queria chamar a atenção, porque às vezes ganhamos espaço de paginação, que é um limite que temos, não excluindo informação do texto, mas sim melhorando a forma que ele é escrita. Se rejeitarmos todas as orações subordinadas, que é muito comum da língua portuguesa, nós já conseguimos fazer um enxugamento de parágrafo. Outra dica que eu sempre sigo é nenhum parágrafo meu tem mais de 5 frases. A partir do quinto ponto final, eu já jogo para um novo parágrafo, tento fazer sempre essas reduções de texto, porque isso nos ajuda a ganhar espaço e deixar bem sucinto mesmo a nossa informação. Às vezes, um texto aos moldes de José Saramago é interessante para você conseguir fazer uma reflexão, mas na ciência a gente precisa ser bem direto ao ponto. Então, enfim, fica só o alerta. E é um exercício que eu faço, todos nós fazemos, conforme você vai praticando, você vai melhorando. Eu vou te fazer uma brincadeira. Quando eu vou para os cursos de MBA, eu digo para os alunos assim, eu tenho 2 livros para vocês lerem, e eles têm o mesmo título. É o The World is Flat, do Friedman, né? E o mundo é plano. E aí eu levo a versão em inglês e a versão em português. A versão em português é o dobro de páginas. Eu digo assim, vocês iam ler a versão em português ou em inglês? Aí os caras ficam, a gente precisa aprender inglês para poder ler coisas mais rápidas e acumular mais, né? Então, essa é uma brincadeira do resumo que eu faço para as pessoas. Essa capacidade, essa dica é boa, não ter mais de 5 linhas ou mais de 5 frases que ficam textões, parece um abstract no meio do paper, né? Isso aí é interessante. Muito obrigado. Alguém quer
questionar mais alguma coisa, fazer algum comentário entre os autores? Não? Portanto, uma vez que ainda temos aqui 10 minutos, eu ia, de facto, até questionar uma coisa até ao trabalho da Aline, já que está aqui com o professor António, e pareceu-me que, de facto, há aqui muita dificuldade ainda em encontrar literatura sobre a governança analítica, mas eu próprio, ao ver o artigo, portanto, acho que há mesmo confusão ainda, mas eu próprio fiquei confuso. Portanto, o que se pretende é, portanto, ter a governança sobre as questões da analítica ou a utilização da analítica para controlar a governança de outras coisas. Portanto, fiquei aqui nessa dúvida e pronto, e também os resultados que vêm dali vêm muito misturados sobre qual é que é o papel da analítica na governança ou a governança na analítica. Portanto, queria aí um comentáriozinho da Aline, já que está no início também. É uma boa fase para pensar nestas coisas. E também já tem background sobre a governança. Sim, quando a gente começa a ver, tem bem essa junção, né, desses dois termos. Agora, com as minhas leituras, eu vejo que, na verdade, como, né, as organizações elas estão inserindo essa questão da função analytics, e como ela está influenciando na governança. Eu consigo ver mais essa linha, né? Então, a função analytics afetando, né, influenciando a questão da governança no ambiente organizacional, né, das minhas leituras que eu tenho feito, né? Eu acho que seria mais nessa linha. Mas nesse caso, a sua investigação vai ser por esse caminho? Portanto, ver qual é que é o impacto que a analítica está a ter na governança de outras dimensões das empresas? Ou ambas? Na verdade, eu estou seguindo nessa linha, por enquanto, né, nas minhas leituras. Como eu disse, eu ainda estou tateando, né? Não estou bem ainda, não consegui achar meu gap ainda da minha pesquisa, assim, né? Mas eu estou, pelas minhas leituras, vou anotando e estou seguindo para essa linha, assim, a função analytics, né, afetando essa questão da governança, principalmente agora está surgindo também algumas questões, assim, fazendo em relação também à tomada de decisões. Está aparecendo também a questão da tomada de decisões nas minhas leituras, assim. Sim, porque a Aline referiu que no início começou com as keywords mais específicas e obteve muito pouco. Eventualmente também pode ir pelo outro caminho, começar pelo mais amplo, pela governança, e depois ir tentando filtrar outras keywords que a orientem, portanto, vai acrescentando ramos que possam ser interessantes, portanto, para ir partindo, portanto, fazer a árvore de decisão da literatura a considerar. Mas acho que vai ter aí um trabalho moroso, mas bastante interessante. Portanto, até de facto procurar muita coisa. Pronto, não tenho assim mais nenhuma questão. Tiago, não sei se queres também fazer alguma reparo final. Só quero, professor, parabenizar os nossos participantes, né? Todos os trabalhos realmente são bastante relevantes e vocês precisam dar continuidade, né? Porque pessoas precisam ler esses artigos, porque muita gente será beneficiada com a publicação desses artigos, né? Então, assim, deem continuidade. O trabalho de vocês é muito, muito relevante mesmo. E é isso. Obrigado também a você, professor Vitor, professor Antônio. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos aproveitar este dia de SEMEAD, né? Temos aqui no chat, que eu coloquei para vocês, para que vocês depois possam fazer a avaliação, né? Vou colocar também agora, caso vocês queiram participar das salas de networking, tá? É muito importante, porque vocês sabem que o cafezinho é que abre portas, né? O cafezinho abre portas, então, se vocês puderem e quiserem lá participar também, fiquem à vontade, tá? Vamos aproveitar esse dia e esperamos aí, quem sabe, né? Mais tarde ser sorteado com alguma premiação lá
na TV Semeado. Pronto, também gostei muito das várias comunicações, gostei de participar aqui na moderação de uma sessão do CMEAD, e pronto, estando aqui do lado de cá, gostei muito. Também gostei de conhecer o professor António Massada e o Tiago e os diversos autores, e pronto, boa sorte a todos no desenvolvimento do vosso projeto, de doutoramento, mestrado, o que seja, e que corra tudo bem. Também, se precisarem de alguma coisa da minha parte, terão também por aí alguns o contacto. Portanto, podemos, se calhar, dar por encerrada esta sessão. Obrigado a todos. Muito Obrigado obrigado a todos, hein? Tchau, apresentações. pessoal. Tchau. Adeus. Tchau. Grande abraço a todos. Um abraço.